Lucas capítulo de número 7, do versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que foram defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, meus amados? Momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, Deus, estamos nós aqui nesta noite uma vez mais para adorar, para bendizer o teu nome. Tu és digno, meu Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Pai, fala aos nossos corações aqui nesta noite, de forma maravilhosa, meu Deus, de forma especial, porque sabemos, ó Deus, que é somente o Senhor que conhece, ó Deus, a dor, o sofrimento, é o Senhor que conhece o coração do teu povo. Sonda aqui nesta noite, ó Deus, eu não sei, Pai querido, de qual é a maneira que meus irmãos entrassem aqui nesta noite, de que maneira que meus irmãos, ó Pai, estão aqui neste lugar, mas uma coisa eu sei: o Senhor Jesus Cristo tem sondado, Deus, e conhece, dá uma palavra de conforto aos nossos corações, Pai. Conforta cada alma nesta noite, para a glória do nome de Jesus, o nosso Salvador. Pode tomar os assentos de salva de palma bem alegre para Jesus, meus amados. Pode dizer glória a Deus, aleluia. Maravilha, glória a Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele operou muitos milagres e maravilhas. Mas o que me chama mais a atenção é que no momento em que as pessoas estavam dizendo não tem mais jeito, o Senhor Jesus chegava com a solução. No momento do desespero, o Senhor Jesus sempre, Ele chega com a solução. Falamos de uma viúva. Se nós parar para observar, meus amados, uma senhora, e essa mulher, com certeza, nos dias do seu esposo, era o provedor da casa, era aquele que provia todas as necessidades. Mas porém, chegou um certo dia que ela agora ficou sem seu marido, é claro, faleceu, e a esperança daquela mulher estava no seu filho, porque ela olhava a situação, com certeza dizia: meu filho, o teu pai morreu, a única solução agora, a minha esperança está em você, é você que vai ser o provedor da casa, você é o meu filho único, além de seu filho, é o único filho que eu tenho, e você que vai ser o provedor dessa casa. Meus amados, agora imagina só, a Bíblia vai dizer que a mãe olhando para o filho, e de repente há uma decepção, porque ela olhava para o seu filho, a esperança dela estava no filho, e naquele momento agora ela estava com o seu próprio filho dentro de um caixão, levando para o cemitério. É como se dissesse assim: a minha esperança já se foi, e eu já estou levando ele agora para a sepultura. Glória a Deus. Quem sabe tem
nessa noite que você está dizendo: meu Deus, a minha esperança já acabou, e agora só encerrar, agora é sepultar. Ou seja, alguém já professou para você, dizendo: olha, não tem mais jeito, para seu filho não tem jeito, para o seu neto não tem mais jeito, para seu vizinho não tem mais jeito, para essa pessoa não tem mais jeito, e você está dizendo: acabou. Então, se é assim, e agora encerro por aqui. O Senhor Jesus está dizendo: não chegou o tempo, não chegou a hora ainda de você sepultar e esquecer, porque quando o Senhor Jesus chega, Ele chega com a solução e resolve o seu problema e traz alegria de volta ao seu rosto, e você vai continuar glorificando a Deus. Porque olhando aqui, meus amados, a mãe estava agora olhando para o filho, e com certeza ela olhava e dizia: meu filho, o papai morreu, agora você que vai prover tudo. E aquele filho, quem sabe, já crescido, e agora a mãe olhando, porque a mãe que estava trabalhando. Naquela época, os irmãos sabem que as viúvas, elas não tinham, como nos dias de hoje, salário. Não tinha. Elas não recebiam salário. O salário surgiu de uma época para cá, não me lembro quando foi. Eu até lembro, esqueci a data que foi. Que as senhoras, as pessoas, as mulheres, a partir do momento que ela perdia o seu esposo, elas que tinham que ser agora prover, elas que tinham que trabalhar. Lembra de Ruth e Noemi lá atrás? Não foi ela que foi atrás das espigas de milho? Foi ela, foi aquela moça que foi lá agora captando de alguém. Agora disse: agora você vai para lá, porque tem alguém que vai olhar para você e vai procurar, quem sabe, e vai nos ajudar. Então essa senhora aqui, essa mãe, essa viúva, com certeza ela tinha uma esperança que o filho dela viesse agora prover para eles dentro da sua casa. Mas agora o filho morreu. E essa senhora, essa viúva, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, Ele tinha passado, feito um milagre agora, a respeito de um servo de um centurião. Eu acho lindo aqui, que aquele servo do centurião, o centurião, ele amava tanto aquele servo, que quando o servo estava doente, ele agora mandou ir ao encontro do Senhor Jesus. Ele diz assim: olha, vai até onde esse homem está. Quem é? Jesus. E fala para ele que venha até a mim, venha aqui na minha casa, para dar saúde ao meu servo. Irmãos, olha a fé desse homem. Ele diz: vai lá, busca por mim, busca por Jesus, vai buscar ele, fala para ele que venha à minha casa, porque o meu servo está doente, e ele vindo aqui, ele possa curar o meu servo. A Bíblia diz que quando eles chegaram, eles estão junto do Senhor Jesus, eles começaram a falar: mestre, o meu Senhor que mandou aqui, ele é um homem digno, ele ajudou nós muito, é um homem de boa reputação, é alguém que ajudou nós a construir até a nossa sinagoga, é alguém que estendeu a mão para nós, e ele é digno, sim, que o Senhor vai lá e cura o servo dele. É alguém testemunhando, meus irmãos, do seu patrão, que hoje em dia nós vemos que muitos servos, eles olham para o patrão, quando vê o patrão crescer, eles só desejam mal para o patrão. Não é assim. Quando tem um patrão, o que você tem que fazer? Orar por ele. Se o patrão está sendo abençoado, peça a Deus para abençoar ele muito mais, porque quanto mais ele for abençoado, mais você vai ter oportunidade de trabalhar e levar o sustento para a sua casa. E hoje as pessoas amaldiçoam o seu próprio patrão. Ah, meu patrão não presta, meu patrão é aquele outro, né? Mas enquanto nós temos que orar pelo nosso patrão. Aqui nós vimos que aquele homem centurião, ele foi agora, mandou buscar, e aquelas pessoas chegam dando testemunho. O versículo de número 6 vai dizer: e foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, ele enviou o centurião uns amigos, dizendo assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Irmãos, aquele patrão, com certeza a casa dele era bonita, a casa boa, só que ele olhava e via, olhando para Jesus, ele disse: eu não sou digno, eu não sou digno que esse homem entre debaixo do meu telhado. Vai lá, meus amigos, fala para ele. Enviou uns amigos, vai lá, fala para ele que eu não sou digno que ele entra aqui debaixo do meu telhado. E aqueles
esse homem vai falar de repente, mas Senhor, como assim? Que ele não é digno, o Senhor tem uma casa boa. Não, fala para ele que não precisa chegar até aqui, eu não sou digno que ele entra debaixo do meu telhado, mas se ele apenas falar uma palavra, já é o bastante. Se ele falar uma palavra, já é o suficiente. O meu servo, o meu criado vai ser curado. É alguém que crê, meus amados. Nós vivemos num tempo de hoje que nós cristãos não estamos crendo a ponto de receber aquilo que nós propomos diante do Senhor. Somos crentes, muitas vezes entra uma pessoa por essas portas, até ímpio, pessoas ímpias, e de repente o Senhor Jesus dá uma solução para o problema dele, ele vai embora feliz, testemunhando. Aí depois nós ficamos assim, mas pera lá, por que Jesus não me alcançou? Por que eu estou, há quanto tempo que eu estou pedindo e parece que o Senhor Jesus não me ouve? Não é que o Senhor não está te ouvindo, talvez a minha e a sua fé ainda não foi o suficiente para alcançar aquilo que nós estamos pedindo. Aí eu olho para esse homem aqui, só uma palavra, a ponto, meus amados, que quando o Senhor Jesus está indo, o Senhor Jesus olha para aquele povo e diz para eles assim, meu Deus, vou dizer algo para vocês. Nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do povo de Israel, eu vi alguém de tamanha fé, de ter tanta fé assim. É como se eu falasse assim, nem mesmo no meio dos crentes, eu encontrei alguém que tem tanta fé para alcançar o milagre. Muitas vezes nós estamos na igreja, meus amados, mas nós não temos a fé o suficiente para que nós possamos alcançar aquilo que nós almejamos, que nós colocamos diante do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus propôs aquele milagre, claro que Jesus operou aquele milagre, a Bíblia vai nos mostrando aqui, meus amados, que Jesus chegando, então ali naquela cidade, entrando para a cidade a cidade chamada Naim. Então nós observamos que aquela cidade chamada Naim, ia então o quê? Ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Então, se nós observarmos aqui, o Senhor Jesus, por onde ele passava, tinha os seus discípulos, só que porém também acompanhava ele uma grande multidão. Então Jesus nunca andou só, ele andava com os discípulos, mas também andava com uma grande multidão que acompanhava. Teve uma época que nós lemos aqui, e a Bíblia vai nos falar que o Senhor Jesus, ele fez os milagres, transformando ali, ou seja, multiplicação de pães, peixe e pães, a ponto de que a multidão foi tanto saciada, que ela diz assim, espera lá, deixa eu acompanhar ele, vamos acompanhar ele, porque se ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou tanta pessoa, imagina o que esse homem não pode fazer daqui para frente para nós. Então vamos atrás dele. É como se dissesse, não, nós vamos conseguir alguma coisa e ele vai multiplicar para nós. Aleluia. O milagre foi tão grande, meus amados, que ele dizia, vamos acompanhar o Senhor, vamos seguir ele, aquela multidão lá vai. Só que quando chega lá na frente, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus olhou para aquele povo e disse, opa, pera lá, vocês estão vindo atrás de mim, qual é o seu objetivo? Vocês estão me buscando? Por qual objetivo? Vocês estão me buscando ali, sabe por quê? Porque foi transformada ali a multiplicação dos pães de peixe. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, não me busca por isso não. Não me buscai só para isso, não me busca só pelas coisas que perecem, não. Busca a mim pelas coisas que permanecem para a vida eterna. E eu e você busca ele, em busca daquilo que vai permanecer para a vida eterna. O que permanece para a vida eterna, meus amados? Porque o nosso objetivo é chegar no céu, o nosso objetivo é alcançar a glória. O que nós vamos ser a vida eterna, meus amados, é o Senhor Jesus. Colossenses vai dizer, buscai as coisas que são, não das que estão na terra, pensai nas coisas que são de cima. E muitas vezes nós cristãos buscamos o Senhor só para as coisas da terra. Eu só vou lá para Deus abrir uma porta, sim, eu vou lá para abrir a porta para lá, para Deus fazer aquilo, para Jesus fazer aquele outro.
E o Senhor Jesus está dizendo assim: em que momento que você vai buscar para mim uma coisa mais sincera? Que momento você vai para a igreja e dizer: Senhor, eu estou na tua casa hoje, eu vim aqui foi para adorar o Senhor, eu estou aqui, Senhor, para agradecer o Senhor, eu estou aqui, papai amado, para me humilhar aos teus pés, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos dependentes do Senhor. E às vezes nós não buscamos assim. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vai entrando na cidade, ele acompanhado de uma multidão, e os discípulos também. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor avistando ali, chegando perto da cidade, estava o quê? Levando um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. Essa mulher era viúva. Agora imagina só, uma viúva, a esperança dela era o filho, agora a esperança dela está dentro do caixão, ela vai sepultar, porque com ela também lá em uma grande multidão, desesperados, todos chorando ali, lamentando, porque eles lamentavam mesmo, com certeza alguém com um caixão na mão e lamentando, dizendo assim: esse jovem, esse filho, era um filho obediente, era alguém que a mãe tinha esperança, era um moço bom, era um moço bonito, era algo que nós esperávamos lá na frente, não é esse, era um objetivo que nós tínhamos projeto, agora está aí, um moço bom, é um moço de qualidade, e a mãe chorando, e a mãe lamentando, e o povo questionando, dizendo: meu Deus do céu, olha o cabelo dele, olha o olho desse moço, como era bonito, olha a pele dele, como era bonita, olha que educação que esse menino tinha, lamentando, chorando, e o povo ali, aquele alvoroço. Aí de repente o Senhor Jesus chega, meus amados. O Senhor Jesus chega. Eu acho lindo aqui, é a chegada do Senhor Jesus. É quando o Senhor Jesus está chegando no local, meus amados. A Bíblia vai dizer que, vendo o Senhor, olha só, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Quando eu vejo essa palavra, você diz assim: não chores. Esse alguém somente o Senhor Jesus que eu vejo dizendo, meus amados, não chores. Quando ele está dizendo assim, não chore, é que ele já chega com a solução. Quando ele está dizendo, não precisa você chorar mais, é como se ele estivesse dizendo assim: eu estou colocando basta hoje, eu vou colocar um ponto final agora, ou seja, eu vou resolver o seu problema. Eu creio que aquela mulher que estava chorando, angustiada, quando o Senhor Jesus fala para ela assim: não chora, eu creio que ela pensou: mas como não chorar? Como que eu não vou chorar, Senhor? É o meu filho que está sendo morto, é meu filho que eles estão levando aí dentro desse esquife, desse caixão, é o meu filho que está indo para a sepultura, a minha esperança que vai ser sepultada, já chegou o fim, como eu não vou conseguir ficar sem chorar? É chorar mesmo. Mas quem estava falando não era qualquer um, quem estava dizendo não chore, é o Senhor, dono da vida. Quando ele chega a dizer não chora, porque ele já tinha certeza, lá estava a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. A vida que estava falando não precisava chorar. Lembra da menina lá atrás, também no livro de Marcos, no capítulo 5, ali, se eu não estiver equivocado, quando aquela menina estava morta, filha de Jairo, e ela foi agora, Jairo foi lá buscar Jesus. Alguém chega na estrada e diz: ô Jairo, não precisa o senhor incomodar mais o mestre. Por quê? Porque sua filha já morreu, não precisa incomodar mais. Aí o Senhor Jesus olha e diz: Jairo, crê somente, a sua filha não está morta, ela está dormindo. Ela está dormindo. E quando o Senhor Jesus chega na casa, meus amados, foi igual a mensagem que foi ontem. Lembra? Quando o Senhor Jesus chega na casa, que ele colocou a multidão para fora, e convidou os seus discípulos para dentro, é exatamente isso que aconteceu. Só que eu quero entender que quando o Senhor Jesus falou assim: não
não chores aqui, lá também ele fala para mesmo o pai da família, diz assim, olha, ela não está morta, ela está dormindo, porque Jesus estava chegando, meus amados, e ia despertar ela do sono. Ele ia fazer o que? Despertar ela daquele sono. Lembra daquele homem que ficou 4 dias na sepultura? Quem era ele? Lázaro. Lázaro estava 4 dias. Alguém chegou e disse, mestre, não precisa, não, agora chegou tarde demais. Há 4 dias ele está aí, eu sepultei, há 4 dias, já está cheirando mal, ou seja, já não vai mais, o aroma não está daquelas coisas. Aí o Senhor Jesus disse, ei, mas se você tirar a pedra, a solução está aqui. Tira a pedra, Marta, arranca a pedra. Mestre, mas cheira mal. Eu não estou dizendo para você, se você crê, verás a glória de Deus. Sabe o que nós precisamos, meus amados? É crer para que nós possamos ver a glória celestial do Pai. A glória de Deus se manifesta no nosso meio. Mas está precisando que nós crer, acreditar, meu irmão. Tem colocado alguém na sua família, que às vezes alguém olhou para você e disse assim, ó, fulano de tal está lá atrás das grades, está preso, não tem mais jeito. Ah, fulano está nas drogas, não tem mais jeito. Ah, fulano está na prostituição, não tem mais jeito. Aí você colocou isso no seu coração, você colocou na sua cabeça, dizendo, não tem mais jeito, irmão. Esses são os amigos mentirosos. Por que mentirosos? Eles não conhecem o Deus que você serve. Se eu e você, meu irmão, conseguimos entender que nós servimos um Deus das causas do impossível, nós não vamos deixar nada disso entrar no nosso coração, nada disso vai entrar na nossa mente. Por quê? Porque maior é aquele que nos chamou e maior é aquele que está conosco. Aleluia! Porque, meus amados, eu vejo que aquela multidão que acompanhava aquela mulher, eles estavam chorando desesperados. Tinha uma multidão que acompanhava Jesus e também os discípulos de Jesus. O Senhor Jesus, naquele momento, ele disse, eu tenho que mostrar para esse povo realmente mesmo. Esse povo vai ver quem sou eu. Não, o Senhor Jesus sempre, meus amados, ele sempre operou milagres e maravilhas. Só que a multidão olhava, só que entendia de outra maneira. Mas essa mulher, quando ele disse, não chore, aí a ponto ele ir lá e tocar no caixão. Ele foi diretamente tocar na onde estava o defunto. Aonde estava o problema, é lá que ele vai tocar. Ele tocou na onde estava o problema. A solução era Cristo. O problema era o caixão que estava lá dentro, morto. O morto, lá vai levando. Aí quando ele toca, aqueles moços que estavam levando o caixão imediatamente parou, porque entendeu que alguém tocou no caixão. É como se assim, mas tem alguém querendo ver o morto ainda, querendo ver o defunto? Sim. Esse alguém é Jesus. Aí alguém quer ver o problema, mostra para mim. Se você mostrar o problema, eu vou resolver o seu problema. Às vezes nós estamos pedindo ao Senhor, mas não mostra para Ele o problema. Nós vemos para a igreja, meus irmãos, com um problema. Nós vemos, sai da nossa casa, vem para a igreja com um problema. Reclamamos com uns aos outros, reclamamos com a família, reclamamos do trabalho, reclamamos dia a dia. Quando nós entramos na casa do Senhor, em vez de nós questionar e dizer, Senhor, meu problema é esse, nós dizemos, Senhor, me dá aquele outro. Aí o Senhor está dizendo, e o seu problema que você reclamou o dia todo? Aí você volta para a sua casa, continua no problema da mesma forma. Mas se você está aqui nessa hoje, coloca perante o Senhor e diz, Senhor, o meu problema é esse, a minha situação é essa, e eu vim aqui nessa noite e eu creio que eu vou sair daqui com o meu problema resolvido, para que eu possa glorificar o teu nome. Nós precisamos crer. Quando o Senhor Jesus tocou naquele esquife, naquele caixão, lá estava o defunto, lá estava o morto. Só que o Senhor Jesus disse, jovem, espera lá, ele não estava morto? Estava. Como é que o morto ia não ouvir? Porque quando o Senhor Jesus falou para aquela mulher, não chora, eu creio que o menino estava vivo. Aleluia. Porque quem falou, quem chamou a vida, é a vida que já estava falando com ele. Menino, ô jovem, levanta aí, rapaz, levanta. Aquele jovem se levantou, logo se levantou. Ele disse, levanta-te. O defunto assentou e começou a levantar. Além de assentar, ele começou a falar. Quem sabe ele começou a dizer, mas não que eu estou aqui.
que aconteceu comigo? Por que eu estou aqui dentro desse esquife? Por que eu estou aqui dentro desse caixão? O que aconteceu comigo? O que aconteceu, mãe? Por que a senhora chora? E a multidão olhando para o filho assim, da mãe olhando e dizendo: meu filho, é você mesmo que está vivo. A multidão olhou, mas eu estava morto. Estava morto. Mas o que aconteceu? O dono da vida chegou. Quando o dono da vida chega, não tem para a morte, não tem para o diabo, não tem problema. Porque quando Jesus chega, a solução chega. A solução que chegou. Vocês querem nessa palavra, meus amados? Vocês têm colocado algo diante do Senhor. Outra coisa, não dá ouvido o que o povo fala. Interessante que aquela multidão estava levando, chorando e levando a esperança da mãe para a sepultura. Muitas vezes nós temos amigos, meus amados, que quando nós pensamos assim, mas não tem mais jeito, em vez de nos ajudar, eles acabam de levar e sepultar, porque o sepultamento ia acontecer, porque a mãe estava chorando. Aí de repente os que estavam levando agora, chorando com ela, lamentando, aí ela vai sepultar. Por quê? Porque eles não podiam fazer nada. Mas quando o Senhor Jesus chega, meus amados, ele fala: levanta. E o que for, então levantou. E ele entregou a sua mãe, o filho. Aqui está seu filho, mãe. Recebe o teu filho vivo. É lindo demais, não? Você vem buscar algo da parte de Deus? Você crê nessa palavra? Porque primeiramente o centurião, ele falou assim: se o Senhor apenas falar uma palavra, já é o suficiente. Aqui, ele mandou o filho: levanta. Primeiro falou: mamãe, não precisa chorar mais não. Quem sabe ele está falando com alguém hoje? Você tem chorado tanto, tinha está dizendo assim: não chores. Quem sabe é você que está aqui nessa noite, a choro, desespero. Alguém já falou para você que não tinha mais jeito, não adiantava mais, que era para deixar de lado. E quem sabe essa palavra para você, o Senhor Jesus dizendo: não chore. Não chore, porque o dono da vida sou eu. Não chore, porque eu estou aqui para resolver o seu problema. Não chore, porque essa dificuldade que você está pensando que para você está sendo impossível, para mim nada é impossível. O Senhor pode abrir uma porta em seu favor. Apenas creia. Apenas acredita. Irmão, nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Eu continuo observando o texto que a Bíblia diz que de todo se apoderou o temor. Olha, de todo se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Aquelas pessoas que falaram para você que não adiantava mais, aí você está aqui hoje e diz: Senhor, eu creio nessa palavra. Aí você vai chegar lá, quando alguém vai olhar, você vai dizer: mas peraí, você recebeu essa bênção aonde? Mas espera lá, de que maneira que você foi? Como aconteceu isso? Aí você vai dizer: ei, o meu Deus visitou. Aleluia. Ou seja, alguém vai olhar para você e vai dizer: Deus visitou ela, Deus visitou ele. Por quê? Porque o problema dele, olha, para mim não tinha jeito. Aleluia. Para mim não tinha jeito. Eu avistei, eu contemplei, não tinha jeito. Olha, Deus visitou ele. Ou seja, esse Deus que esse homem serve, que essa mulher serve, esse Deus é Deus das causas do impossível. Aquilo que para mim era impossível, ele mostrou para mim que é possível. Alguém vai ter que glorificar a Deus, querendo ou não, meu irmão. Até o diabo, ele vai reconhecer que Deus é na sua vida. Porque nós, meus amados, nós cristãos, tem hora que eu fico pensando assim: o diabo, ele já foi derrotado, não foi, irmão? O diabo já foi derrotado. Aí eu penso assim: o diabo é um perdedor, ele já perdeu. Aí eu pergunto para mim e pergunto para você: se nós perder para um derrotado, não vai ganhar de quem? Se nós deixar ser vencido pelo diabo, meu irmão, porque se o Senhor falou para nós: reveste de todas as armaduras para lutar contra Satanás, aí nós ficamos: Senhor,
meu Deus, e agora? É igual os irmãos. Aí eu toco. Você toca o quê? O instrumento. Ah, cadê o instrumento? Não tem. Então você não toca. Porque quem toca tem o instrumento. Não é assim? Ô irmão, cadê você? Aqui. Mas você acha que para tocar um instrumento desse é fácil? Não é não. Não é fácil. Eu tento até falar, chega até hoje, não aprendi ainda. Não é fácil. Mas eu creio que não foi fácil vocês vão aprender também. Foi fácil para vocês aprenderem? Não foi. Dedicou o tempo. Desejou no coração e foi para cima. Foi praticando, foi praticando. E eu tenho certeza que cada dia que passa, mais que eles tocam, muito mais aprendem. É isso? Fica mais experiente, fica mais sábio, inventa outro tipo de notas. Essa nota aqui dá, mas você pode acompanhar nessa nota daqui também. Eu posso fazer o sol aqui, faço o sol aqui, não é assim? E de maneira de tocar. Assim sou eu e você. Quer vencer o inimigo, quer ser alguém na vida, quer vencer as tentações, quer vencer as dificuldades, vai para a oração, vai para o jejum, vai para a consagração, vai diante da palavra, vai buscando a Deus. Eu olho para essa mulher aqui, meus amados, eu acho que sensacional, quando aquela mãe viúva, ela recebe o filho, e o temor de Deus agora caiu no meio daquele povo. A Bíblia vai dizer que Deus visitou o povo. E outra coisa, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E uma notícia correu. A fama de Jesus correu. A fama correu de tal maneira que alguém começou a dizer: ei, você ficou sabendo do quê? Aquele filho da viúva lá de Naim, a viúva da cidade de Naim, lembra aquele jovem que morreu? Então, o mestre passou lá, Jesus passou lá, um homem chamado Jesus, ele viu e encontrou com nós. Mas como foi isso? Nós estávamos saindo da cidade, nós lá ia sepultar o filho da viúva, só que no meio da estrada, no meio do caminho, enviou esse homem de lá com uma grande multidão, e esse homem apenas falou para a mãe do filho: não chora. E quando ela olhou para ele e disse: não chora, ele tocou no caixão e falou para o menino: levanta. E o filho da viúva se levantou, e o povo ficou todo pasmo, sem entender, mas o temor cresceu no meio do povo, e o povo só apenas dizia: Deus visitou o seu povo. Um profeta se levantou: Deus visitou o seu povo, Deus visitou o seu povo. A fama se espalhou. Alguém vai olhar para você e vai dizer: Deus visitou a família de fulano e tal, Deus visitou a casa do irmão, Deus visitou a casa da minha irmã, Deus abriu porta, Deus fez aquilo que era impossível, Deus fez possível, e o nome dele foi glorificado e será glorificado. Nós precisamos acreditar nesse Deus que nós servimos, meus amigos. Tem alguma causa que você colocou diante do Senhor? Alguém diz para você que não adianta mais você orar? Lembra da pastora conta um testemunho da irmã, que ela orou, e Deus falou para ela que ela ia salvar os filhos dela. E aquela senhora orava, só que os filhos não queriam nada. Mas ela creu que até no último dia ela estava lá orando. Depois que ela faleceu, os filhos não eram crentes ainda. Só que ele saiu, e a hora que eles dois voltam pela manhã, com certeza embriagado, quem sabe com o coração angustiado, abriu a porta, olhou para o outro e disse assim: saudade da mamãe, né? Que saudade da minha mãe. Pô, dizia a verdade. E naquele momento ela se lembra quando ela estava ajoelhada, bem ali, ela orava por nós, bem ali. Aí de repente um foi lá e ajoelhou no mesmo lugar que a mamãe ajoelhava. O outro foi e ajoelhou também. E naquele momento eles começaram a chorar, e tomou uma decisão com o Senhor Jesus lá naquele lugar. Por quê? Porque alguém orou, alguém estava ali orando. Aquele que muitas vezes, quem sabe aquela mãe dizia aí, ó. Alguém dizia para a mãe: não precisa você orar porque seus filhos não tem mais jeito. Mas aquela mãe orou e teve solução sim. Porque até o lugarzinho em que ela estava orando a Deus lá, eles se dobraram e tomaram uma decisão com Jesus. Não desista da sua casa, meu irmão. Não desista da sua família. Não desista dos seus projetos que você colocou diante do Senhor. Lembra da viúva? O filho estava morto, mas quando o Senhor Jesus chegou, ele chegou com a solução. Amém?